Jonathan, coloca a galera para dentro aí, Jonathan. Quem tá aí fora que tá sobrando ali. Tem muito tio na salinha. Amém? Vamos lá, igreja. Eu iniciei uma série aqui, umas 4 semanas atrás, para falar a respeito de quem somos em Cristo Jesus. Quem somos em Cristo. E a gente começou a falar sobre ser imagem e semelhança de Deus. E a gente falou algumas coisas, e a pastora, quando pregou aqui na semana retrasada, falou que nós somos herdeiros da promessa. Isso que nós somos em Cristo Jesus. E aí, quando ela tocou nesse assunto de ser herdeiro das promessas, eu falei para ela, é um assunto muito, muito extenso. Diz o mineiro, né, tem assunto para mais de metro. E a gente precisava trazer de uma forma em que não estendesse tanto esse assunto, mas que fosse de fácil entendimento a todos nós. Então, semana passada, eu falei sobre a origem dessas promessas. Falei da criação de um povo de Deus, Deus dando os seus estatutos, Deus estabelecendo as suas leis para esse povo, através de Moisés, e Deus repetindo essas leis para uma nova geração que sobrevive a esse tempo no deserto. Esse tempo em que a primeira geração murmura, reclama e fica rodando em círculos em um trajeto muito curto, que poderia, alguns historiadores dizem que poderiam durar 11 dias, alguns dizem que 3 meses, mas o fato é que não duraria 40 anos. Mas esse povo dura 40 anos no deserto, devido à sua murmuração. E uma nova geração se levanta, aquela antiga geração fica, ela não alcança a promessa, com exceção de Josué e Caleb. E essa geração nova ouve novamente do Senhor essa lei em Deuteronômio. E semana passada eu expliquei basicamente isso, da origem das promessas, da onde surgiu tudo isso. E nessa noite eu quero falar com vocês de algumas promessas, talvez as que a gente mais ouve falar, e quero destrinchar com vocês isso. Eu quero repetir o mesmo texto da semana passada, que está em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 19 ao 20. E lembro bem que falei que na semana passada, que esse livro significa uma nova lei, mas não no sentido de uma lei nova. Deus se arrepende de ter dado a lei ao povo e faz uma nova lei, não. Deus, ele faz com que Moisés repita essa lei para esse povo novamente, essa geração nova, antes de entrar na terra prometida. Então, no versículo 19 e 20 do capítulo 30, ele diz assim, amém, eu aguardo. Faz parte do Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, você que acompanha comigo aí, por gentileza, abra sua Bíblia, deixe aberto nesse versículo que a gente vai falar sobre algumas promessas do Senhor para a nossa vida. Isso é muito bom, isso é muito bom. Hoje, todos acharam? Versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, quem somos em Cristo Jesus? Como eu falei, somos herdeiro das promessas do Senhor. E analisando as escrituras em Deuteronômio, entendemos que Moisés, ele repete essa lei, como eu falei, para essa nova geração. E o que nós temos a ver com isso? Eu quero explicar o que nós temos a ver com isso. Por quê? Porque você pode falar assim, um pastor pega um versículo isolado do Antigo Testamento, nos coloca no meio dessa bagunça aí, né, Fabrício? E aí, o que o pastor tem para explicar sobre isso? E como eu tenho muitos teólogos aqui, eu não posso dar esse mole, né, Jéssica? Então eu preciso
fazer nós entendermos o que nós temos a ver com isso. O que nós temos a ver com isso? Trazendo de uma forma lógica, teológica, aquilo que Deus explica através da sua palavra. Então, o que nós temos a ver com isso? Bem, este povo alcança a promessa ao entrar na terra prometida. Todos conhecem essa história? Esse povo entra na terra prometida, eles conhecem Canaã, eles tomam posse dessa promessa. Porém, esse povo vive num ciclo vicioso, de adorar ao único Deus, de servir a outros deuses. Eles entram nesse ciclo. Eles começam a adorar o único Deus, porque essa história de monoteísmo vem deles, vem do povo de Israel. Adoração ao único Deus. E aí, esse povo não se contenta com isso. De vez em quando, eles começavam a adorar outros deuses, trazer para si outros ídolos. Então, esse povo de Deus, nascido para ser de Deus, ele sofre duras colheitas por causa disso. Sofre duras penas, porque eles tiveram que sentir na sua própria carne o desespero de servir a outros deuses e virar as costas para um único Deus. Então, Malaquias, o tempo passa e Malaquias é o último profeta. Malaquias é o último profeta que anuncia a mensagem do Senhor, que ouve a voz de Deus, que transmite o recado de Deus para o seu povo, porque pós-Malaquias, se você olhar bem na sua Bíblia, tem uma folha em branco. E essa folha em branco, que divide Malaquias a Mateus, ela significa um tempo, eu não vou conseguir falar essa palavra, intertestamentário, é isso? Quase agarrou. Que representou para a história 400 anos de silêncio, ó. Deus fez silêncio total. Deus decidiu se calar diante desse povo. Deus faz silêncio. Deus não quer falar mais com o povo de Israel. Deus se recusa a levantar profetas para esse povo. Deus fica quieto. Até que o livro de Mateus vai narrar a história de um Deus que se faz carne, que através de um milagre do Espírito Santo de Deus, ele é inserido dentro de uma virgem, Maria. E Maria tem Deus, tem Jesus nascido dela. E Jesus, ao vir para os seus, a Bíblia vai nos relatar que os seus não o recebem. Os seus não o receberam. Deus deu o poder de ser chamado filhos de Deus, todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor. Então eu estou tentando mostrar para vocês aonde nós entramos nessa história. O que Deuteronômio, o que Êxodo, o que o Antigo Testamento tem a ver conosco. É que Deus se manifesta para um povo, dá promessas para esse povo, mas esse povo, ao ver Jesus, nega a existência de Jesus. Nega a messianidade de Jesus. Se você conversar com um judeu tradicional, ele até hoje vai negar isso. Jesus é apenas um homem. Não devemos dar o status de Jesus de Deus. Não podemos orar a Deus no nome de Jesus, porque quem é Jesus? Então, Jesus veio para os seus não receberam. Deus usa a rejeição desse povo e abre as cortinas, abre as portas do céu para que nós pudéssemos chegar a Ele. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Então, aonde entramos nessa história? Entramos justamente aí. Quando Jesus vem para esse povo, e esse povo o rejeita, e Deus usa a rejeição desse povo para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Amém? Então, a partir disso, nos tornamos o quê? Herdeiro dessas promessas. As promessas passam a ter poder em nossa vida, passa a fazer valer em nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus. Como diz em Romanos 8,15, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como os filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai, Paizinho, aleluia.
Entramos nessa história no momento em que os judeus dizem assim, não a Jesus. No momento em que os judeus não aceitam a messianidade de Cristo. Entramos nessa história todas as vezes que eu e você nos levantamos e dizemos sim para Jesus. Dizemos, Jesus, seja o meu Senhor. Seja o meu Salvador. Ele passa a nos adotar como seus filhos. Podemos ter o privilégio de chamarmos Deus de paizinho, de papai, de termos intimidade com Ele, relacionamento com Ele, algo que estava distante até mesmo para o povo de Deus, passa a ser entregue a nós, como forma de um sacrifício de um Deus que decidiu a se entregar por amor à sua vida e à minha vida. Então, aquilo que era distante para mim e para você, aquilo que antes era condenação para nós, passou a ser acesso através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês estão me entendendo nessa noite? E é aí que entramos na história. E é aí que nós podemos compartilhar dessas promessas, porque essa adoção, essa paternidade de Deus, é o fato de termos nos tornados filhos dele, e nos faz sermos herdeiros das promessas de Deus, promessas tais que são infinitas, insondáveis, indescritíveis. A Bíblia não cabe o tanto de promessas que Deus tem para nós. E nessa noite eu quero falar de alguma delas. Eu separei pelo menos 3 promessas para falarmos nessa noite. E a primeira promessa que eu quero falar com vocês nessa noite é que Deus prometeu e cumpriu a promessa de nos dar um coração novo. Deus nos dá um novo coração. Lá em Ezequiel 36, 26, diz assim, promessa. Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente. Na minha versão está assim, além de pedra, está escrito assim, desobediente, porque o nosso coração, além de duro, ele desobedece a Deus quando não temos Jesus Cristo. E lhes darei um coração novo. Na nova versão diz assim, que além de novo, um coração obediente. Então, o livro de Ezequiel, que foi escrito lá no ano 593 a 563 a.C., durante o exílio babilônico, ele mostra que o profeta Ezequiel, chamado por Deus, ele foi trazido a essa realidade para advertir os israelitas sobre as suas transgressões, sobre os seus pecados. É aquela história que eu falei, é basicamente aquilo. Israel, vira e mexe, se voltava contra Deus, adorava outros deuses. Então, Ezequiel foi levantado por Deus para trazer essa verdade a esse povo, anunciar o julgamento de Deus a esse povo. E esse texto enfatiza a transformação espiritual do povo de Deus, a promessa de um coração de carne no lugar de coração de pedra. O que simboliza isso? O que está simbolizando para nós? Está simbolizando para nós a mudança de uma natureza. A mudança de uma natureza dura, rebelde, mundana, para uma natureza que seja sensível e obediente a Deus. Alguém consegue se colocar nesse lugar aqui? Sem Cristo, o que nós éramos? Mundanos, desobedientes, duros. O pastor Valdécio pregava para mim, antes de eu me converter. Quantas das vezes ele ia na minha casa falar de Jesus para mim, eu falava assim, sai fora, isso não é para mim não, cara, eu estou bem aqui na minha, estou tranquilo, não tem religião nenhuma, estou bem, eu sei que Deus existe, está tudo bem, deixa Deus lá, eu aqui, está tudo certo. A gente tinha um coração duro, um coração mundano, um coração insensível à voz de Deus e à voz dos seus profetas. E essa questão que Ezequiel traz de trocar um coração de pedra e trazer um coração de carne em nós, é justamente isso que ele está trazendo, esse simbolismo, de tirar de nós essa dureza,
essa natureza pecaminosa e colocar em nós essa sensibilidade, essa obediência em ouvir o Senhor. E conhecendo Deus, pelo menos um pouco, uma partícula que conhecemos, a gente saberia que Deus não faria de forma diferente. Como um Deus que é santo, 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 pode adotar filhos sujos, pecadores, impuros, e permitir ficarmos da mesma forma. Vocês acham que Deus faria isso? É óbvio que não. Então Deus, Ele cumpre uma promessa nos dando um coração novo. Deus cumpre a sua promessa nos dando um coração obediente. Deus cumpre a sua promessa nos dando um coração capaz de discernir a sua voz em meio a tantas vozes e, acima de tudo, obedecê-la. Deus, Ele cumpre a sua promessa e entrega a nós, ou vivifica dentro de nós um espírito, o nosso espírito uma vez morto para o pecado, uma vez morto dentro da desobediência, uma vez insensível dentro da natureza pecaminosa que herdamos já de nascença. Então Deus cumpre essa promessa colocando em nós esse coração novo e vivificando dentro de nós o Espírito que habita em nós. Porque o homem é trino. O homem é um espírito que habita dentro de um corpo e que tem o quê? Uma alma, que tem pensamentos, que tem emoções. E esse espírito antes de Cristo, ele está morto. Ele precisa ser ressuscitado. Ele precisa ser vivificado por Deus. Porque esse espírito que está que somos nós, ele desconhece quem Deus é, a natureza de Deus, e só podemos nos render a Ele quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então Deus cumpre a promessa. Agora sim, estamos prontos. Prontos para quê, pastor? Prontos para viver todas as outras promessas. Porque se eu e você não nos rendermos a Cristo, não estamos prontos para viver as outras promessas. Porque Deus, Ele dá estatutos bem definidos para o seu povo. E o texto que nós lemos na semana passada, no final da ministração, em Deuteronômio 28, de 1 a 14, vai falar justamente isso. As promessas dadas aos obedientes. E do versículo 15 até o final, no 30, vai dizer que também tem as maldições dadas àqueles que desobedecem. Então, uma vez que Deus dá um coração novo a nós, vivifica o nosso espírito, estamos prontos para receber todas as outras promessas. E que promessas são essas? Eu quero falar de mais uma promessa aqui nessa noite. Promessa do Espírito Santo. Isso é uma promessa. Lá no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, vai dizer assim, ó: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visão. Ou seja, uma promessa feita através de Joel para todos nós, que se cumpre aonde, igreja? Todos nós sabemos, que se cumpre em Atos 2, o dia de Pentecoste que chamamos, aproximadamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus havia dito para os discípulos para que ficassem esperando a promessa vir do céu. E esses discípulos fizeram direitinho. Por quê? Um coração novo, um coração obediente. Eles ficaram quietinhos no lugar. A Bíblia vai falar que eles se reuniram no lugar, estavam orando nesse lugar, e de repente o que aconteceu? Um vento muito forte soprou naquele lugar. A Bíblia vai falar vento impetuoso, um vento forte, um vento barulhento soprou naquele lugar. E detalhe que esse vento encheu aquela casa que eles estavam. E a Bíblia vai relatar que eles viram línguas parecidas como de fogo, se separando e pousando sobre cada um deles. E naquele dia, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Promessa do profeta Joel.
O Espírito Santo habitaria sobre o quê? Sobre o quê? Sobre alguns? Sobre os crentes? Toda a carne. Sobre toda a carne. Porque a gente tem mania de achar que nós aceitamos Jesus porque nós somos bonzinhos. A gente tem a mania, interpretamos de forma errada. Não, aceitamos Jesus porque eu senti no meu coração, eu entendi que eu tinha que aceitar Jesus naquele momento. Mas se não fosse a promessa cumprida, se não fosse o Espírito Santo derramado em nós, não teríamos a capacidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor. Porque a Bíblia vai nos garantir que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno é o Espírito Santo de Deus. E é Ele, quando Ele brota no nosso coração, quando Ele é derramado em nós, é Ele que nos convence de tudo isso. O seu Jorge está ali, ele veio nos visitar hoje, é o pai da Alice, e ele não veio porque eu sou maneiro com ele, ele não veio porque ele gosta de mim, ele veio porque o Espírito Santo falou dentro dele, vai na igreja, visita aqueles irmãos, caminhe com eles. É o Espírito Santo que tem o poder de convencimento e não eu e você. E essa promessa se cumpre. A Bíblia vai falar no versículo 5 que tinha gente de toda parte do mundo. Do versículo 7 ao 11 vai chamar pelo menos aí 15 ou 16 etnias. Me corrija se eu estiver errado. Vai falar de países diferentes, de lugares diferentes que estavam lá. Mas no 5 ele fala que tinha gente de toda parte do mundo. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que todos eles não falavam. Olha só, a gente tem que entender os detalhes que a Bíblia nos mostra. Não é que todos falavam em uma língua que todos pudessem entender. A Bíblia vai dizer que todos ouviam. Todos que estavam lá, brasileiros, sei lá, japoneses, americanos, o que tivesse lá, todos estavam ouvindo na sua língua materna. Todos, sem exceção. E eles ouviam as maravilhas de Deus anunciadas por aquelas pessoas que estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, falando em outras línguas. É isso que Deus está falando para nós, e foi essa promessa que Deus derramou em nós. O Espírito Santo de Deus, o selo da promessa, aquele que testifica que somos filhos de Deus, a garantia de que nós seremos salvos e viveremos a eternidade com Ele. Porque se alguém tem dúvida aqui de que vai viver a eternidade com Deus, eu não tenho. Porque a Bíblia me garante que a prova de que eu vou viver a eternidade com Deus é o Espírito Santo que habita em mim. E se você tem o Espírito Santo habitando em você, creia que estaremos juntos na eternidade. É uma promessa para nós. O Espírito Santo habita em mim. Ele habita em você. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele me conduz a fazer o que é certo. Eu não vivo o que eu quero. Eu não vivo o que eu sinto. Eu vivo o que Deus manda eu viver através do Espírito que habita aqui, em mim. E esse é o selo da promessa da eternidade. Ter a certeza de que o Espírito resolveu habitar em nós, e uma vez sendo conduzidos por esse Espírito, que é o Espírito de Deus, não tem outro caminho que Ele irá nos levar, a não ser para a eternidade. Então seja conduzidos por esse Espírito, viva por esse Espírito, porque esse Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Esse é o Espírito da ousadia, que toma Pedro. Pedro ficou cheio do Espírito Santo. Pedro, um pescador, alguém indouto, sem cultura, sem estudo nenhum. E quando Pedro se levanta em Atos 2 e começa a anunciar as maravilhas de Deus, aquelas pessoas ficam atônitas. Aquelas pessoas ficam pasmas. Como? Pedro, um pescador, pregando dessa forma, ousada, uma forma que toca no espírito da pessoa, uma forma que toca no coração do outro.
E foi tão forte aquele movimento de Pedro, foi tão impactante aquele movimento de Pedro, que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. 3.000 pessoas se renderam a Cristo e declararam: Jesus Cristo, seja o meu Senhor. Esse é o poder do Espírito de Deus, essa é a promessa que Deus nos deu. Atos 2 vai marcar o nascimento dessa igreja cristã, que surgiu através de uma promessa. Que promessa? O Espírito Santo habitando em nós. Então essa igreja cristã, nascida pelo Espírito Santo, através do batismo no Espírito Santo, simboliza também essa nova aliança que Deus fez conosco. A aliança do batismo do Espírito Santo prometida por Jesus e pelos seus profetas. O Espírito Santo que mostra a necessidade a todos nós, como eu falei, do arrependimento e da salvação. É o Espírito Santo que nos regenera. É o Espírito Santo que nos restaura. É o Espírito Santo que nos liberta. É o Espírito Santo que nos encoraja. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força suficiente para dizer não ao pecado. É o Espírito Santo de Deus em nós. A obra não é de nenhum de nós, a obra é de quem? É dele. É dele. É dele. A obra é do próprio Deus. Porque a vontade é do próprio Deus. E não adianta, meu irmão, queremos andar essa vida sozinhos. Queremos andar essa vida sem ter essa direção, essa condução divina, em que eu me coloco num papel em que eu estou em total disposição dele, para que ele fale o que quiser, para que ele faça o que quiser. E todo o trabalho Deus já fez por nós. Estávamos mortos, separados de Deus, inimigos de Deus, e Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, nos resgatou e nos levou para próximo do nosso Pai. Então, o selo da promessa, a promessa do Espírito Santo habitando em nós. Aleluia. Espera aí. Qual é a outra promessa que eu quero falar nessa noite? Aí é uma promessa que mexe muito conosco. A promessa que Deus nos oferece, a paz dele. A paz de Deus. E eu falei assim, a paz de Deus, eu já vi alguns olhares assim, tipo, onde está essa paz, pastor? Eu vou falar para vocês onde está essa paz. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Filipenses 4:7 diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a paz é um anseio de todos nós. Sim ou não, igreja? É um anseio da humanidade. A humanidade quer paz. E como ter paz, Gerson? Num mundo cheio de incerteza. A gente não sabe se vai acordar amanhã. A gente não sabe se a gente vai conseguir levantar amanhã. Como ter paz num mundo cheio de dores, de doenças, de guerras, de desafios? Então a paz para o crente parece um refúgio distante, porque é assim que a gente enxerga, sim ou não? Parece até outrora uma utopia, né? Pô, esse pastor está doido. Isso é uma utopia, pastor. Paz não existe. Mas nós que somos crentes em Cristo, temos essa promessa de Deus, o quê? A paz dele. A paz de Deus, ela não vem de circunstâncias favoráveis. Não depende de estar tudo bem. Mas a paz de Deus, ela depende
e exclusivamente da presença e do poder de Deus em nossa vida. A paz que nasce da fé que temos nele. Essa paz, ela nasce na confiança de quem Deus é e do caráter de Deus, porque se Ele escreveu, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa, e se Deus disse, é para mim e é para você. Então essa paz vai além da lógica humana. Ela transcende a nossa capacidade, a nossa inteligência. Essa paz não é o resultado de um raciocínio lógico, de um controle. Ela não está no controle das minhas mãos, mas da entrega de Deus. Ela não elimina os problemas, mas nos dá força para enfrentá-los. A paz de Deus protege o nosso coração, protege os nossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu sei que você deve estar pensando assim, pastor, onde está essa paz, pastor? Meu irmão, minha irmã, essa paz de Deus, ela só pode ser gerada através de um relacionamento com Deus. Eu só posso entender essa paz de Deus, eu só posso receber essa paz de Deus quando eu me relaciono com Ele. Quando eu descubro que Deus, Ele não quer me maltratar. Quando eu me relaciono com Deus, eu descubro que Deus não quer o meu mal. Quando eu me relaciono com Deus, eu descubro que a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa. E aí, quando eu começo a me relacionar com Ele, eu entendo que tudo que Deus faz na minha vida é bom. Ainda que a circunstância não esteja favorável. Mas se Ele fez, há um propósito nisso. Você não foi feito para sofrer. Deus não fez você para viver na miséria. A gente não serve um Deus que é sarcástico, um Deus que tem prazer em maltratar os seus filhos, não. Deus fala que até nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Ele. Será que seu filho pedindo pão, você vai dar uma pedra? Servimos a esse Deus, que nos ama de forma incondicional, que nos ama com amor ágape, que nos ama de uma forma que eu e você não conseguem amar o outro. Porque Deus, Ele não potencializa as nossas dificuldades, Ele não potencializa os nossos erros, porque Ele conhece o nosso coração. Deus nessa noite está dizendo para você assim, ei, meu povo, meus filhos, tenham paz em mim. Tenham paz em mim. Descanse na minha presença. Usufruam daquilo que eu te ofereço. Tira os padrões do mundo, não coloque esses padrões como seus padrões. Porque o que mais tira a nossa paz é o quê? É quando a gente coloca os padrões estabelecidos pelas redes sociais e tenta encaixar esses padrões na nossa vida. Quando você vê alguém sendo bem-sucedido, entre aspas, quando você vê nas redes sociais alguém muito feliz, quando você vê nas redes sociais alguém tendo uma família perfeita, quando você vê nas redes sociais alguém com um carro perfeito, alguém com a casa perfeita, e quando você olha para tudo isso, você olha para você olha para Deus e fala assim, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho sossego. O infeliz que não serve ao Senhor tem mais paz do que eu. Esses padrões não são os nossos padrões. Esse não é o padrão estabelecido por Deus. A Bíblia fala que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades e que devemos nos deleitar nele. Se eu estou com R$1 na conta, eu me deleito nele. Se eu estou no vermelho, eu me deleito nele. Se eu estou devendo a todo mundo, eu me deleito nele. Se eu estou empregado e ganhando muito bem, eu me deleito nele. Se eu estou desempregado e não ganhando nada, eu me deleito nele também. Porque a minha vida é conduzida por ele. E a paz que eu preciso não está nas coisas, está nele. E a gente está procurando a paz
em coisas erradas. A gente procura paz gastando. Não é bom gastar, gente? Gente, sou o único que gosta de gastar aqui? É ótimo, não é ótimo, Cátia? Se eu estou estressado, se eu estou assim, meio revoltado da vida, eu estou meio desanimado, o que eu faço? Eu vou no Carrefour. Eu vou lá e vou falar assim, ó, eu não quero ninguém perto de mim, deixa eu e o mercado. E eu vou comprar tudo que eu tenho que comprar no mercado. Eu vou em cada sessão, eu olho cada coisa. A gente busca em comprar coisas. A gente busca paz o quê? Não, no emprego. Não, eu tenho que ter um bom emprego. Se eu tenho um bom emprego, se eu estou bom empregado, eu tenho paz. Eu tenho alegria. Aí você entra no emprego, você descobre que não tem nada, que aquilo lá virou um inferno, está todo mundo te seguindo, te maltratando, te detonando, e você está numa guerra. E é impossível ter paz numa guerra. Aí você vai para a sua casa, você fala, não, na minha casa eu tenho paz. Aí você chega na sua casa, tua mulher começa a falar contigo, te cobra um monte de coisa, e você cobra ela, e seus filhos gritando, aí você tem que falar para eles assim, ou não, peraí, pelo menos a hora da refeição, a hora sagrada, silêncio, eu quero ter paz. Aí você descobre que a paz não vem daí. A gente está procurando paz em coisas erradas. O problema é que nós, povo de Deus, estamos procurando a paz em coisas erradas. A gente faz tudo nessa vida, a gente busca tudo nessa vida. A última coisa que deixamos para fazer é buscar a presença de Deus. Cara, e não tem um lugar melhor do que você estar do que estar na presença dEle. Tem alguma coisa melhor? Não tem. Lá eu viro criança, lá eu choro igual bebê, lá eu me derramo diante do Senhor, lá eu posso confessar as minhas mazelas, lá eu posso abrir o meu coração, lá eu posso dizer, Senhor, estou pensando isso, estou pensando aquilo, estou desejando aquilo outro, mas arranca de dentro de mim, Senhor, porque isso não é do Senhor. É nesse lugar que eu encontro paz, é nesse lugar que eu tenho refúgio. Então não são em coisas, por mais que as coisas sejam boas, por mais que momentaneamente essas coisas me trazem tranquilidade, me trazem alegria, mas não são essas coisas que me trazem paz e trazem paz para vocês. O que nos traz paz é saber que estamos seguros em Deus e que nós somos, e que Deus é o nosso refúgio e que nós somos filhos amados dele. É o que traz paz ao nosso coração. É entender que temos um Deus que nos ama e que faz questão de ter um relacionamento conosco e que faz questão de que estejamos na presença dEle. É isso que traz paz para o povo de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite, quando ouviu eu começar a falar assim, pastor, é louco, é impossível ter paz. Não, nós estamos sendo loucos porque estão procurando a paz no lugar errado. Loucura é procurar a paz no lugar errado. Então, meu irmão, minha irmã, a paz é uma promessa que Deus te deu, que Deus te ofereceu e que Ele está fazendo cumprir na sua vida. Só que eu e você estamos procurando paz no lugar errado. Estamos procurando no lugar errado. Não é errado você querer o melhor para os seus filhos. Não é errado você querer o melhor para a sua família, não é. Errado é você colocar todas essas coisas acima de Deus. Ter tempo é bom, porque a gente conversa sobre muitas coisas, a gente tem colocado muitas coisas em ordem, eu e a pastora. E em uma das nossas conversas, que estávamos ali conversando a respeito da Bíblia, da família, a gente chegou a uma conclusão, que até para o futuro do nosso filho a gente deseja errado. Quantas vezes eu desejei coisas, eu estabeleci coisas, determinei coisas, e a gente chegou a uma conclusão simples, do que a gente precisa para os nossos filhos, o que a gente precisa desejar para eles, o que a gente precisa querer para eles. Uma coisa básica e simples.
é que eles amem ao Senhor Jesus de forma desesperada. É que eles amem a Jesus com todo o seu coração. É que eles amem a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E se eles crescerem amando a Deus dessa forma, só Deus sabe aonde eles vão parar, só Deus sabe aonde vai levar eles. O que a gente precisa na nossa casa é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Jesus de uma forma desesperada. Tem até um louvor, né? Assim como a corça anseia por águas, assim como a terra seca anseia pela chuva, é assim que eu e você temos que ser em relação a Deus. Desejar ao Senhor de uma forma desesperada. Está faltando crentes em Cristo que desejam o Senhor dessa forma. E só desejando o Senhor dessa forma, só querendo o Senhor dessa forma, só estando na presença do Senhor dessa forma, que nós poderemos ter dele essa promessa chamada paz. Paz, que não é uma utopia. Paz, que não é impossível. Paz, que está sendo de uma forma errada. Tem alguém lá na salinha, lá gritando. Vê aí, Caleb, prende essa criança. Prende essa criança, Rosiane. É lá em cima. Então, a paz não é uma utopia, igreja. A paz é real. Está disponível a todos nós e podemos viver essa paz. A gente só está buscando em coisas erradas. Então busque no lugar certo. Queira a paz de Deus, mas esteja no lugar certo. Eu e você, nem atrás de promessa precisamos correr. A Bíblia fala que as promessas do Senhor vai fazer o quê? Ela nos alcançará. Eu posso correr dela. Eu posso apostar uma corrida com ela. Eu posso entrar nessa corrida com ela, mas uma hora ou outra essa promessa vai o quê? Vai me alcançar. Então você não precisa correr. Você não precisa buscar desesperadamente. O que você precisa é estar no lugar certo. E para receber da paz de Deus, eu e você só precisa estar no lugar certo. E aonde é esse lugar? Na presença do nosso Pai. É na presença dele que tudo se resolve. É estando, se relacionando com ele que tudo se resolve, que tudo traz paz, que tudo traz leveza. Então, meu irmão, eu poderia ficar aqui, sei lá, a noite toda, a semana toda falando de promessa. Porque tantas são as promessas. A Bíblia vai falar que existe promessas de uma vida abundante. Em João 10, falou que Jesus veio para quê? Para que tivéssemos vida e vida em abundância. A Bíblia vai falar também que da promessa da prosperidade, né? Que apesar de ser falado errado em algumas situações, mas existe a promessa da prosperidade. Está lá em Jeremias 29:11, dizendo que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Então em Tiago vai dizer para nós que existe uma promessa de Deus nos dar sabedoria. Ele diz assim, todos aqueles que sentirem falta, pede que o Senhor dá livremente, é para todos, não é para alguns, não é só para quem fez faculdade, não é só para o pastor, não é só para o mestre, para todos. A Bíblia fala que ele dá livremente, dá assim, a todo dia. Quem quer a sabedoria aí? É só para ele toma, ele dá livremente, é só pedir a ele. Tem a promessa da provisão em Mateus 6,31, que diz que Deus, ele supre a necessidade de todos. Que os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas se eu e você buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Então existe a promessa da provisão divina. Experimente disso, igreja. Deus é aquele que provê, Deus é aquele que supre, Deus é aquele que atende às suas necessidades. E tem a promessa, e tantas outras promessas contidas nesse livro.
Promessas, como eu falei, infinitas, insondáveis. Tu vai pesquisar sobre isso, existem várias linhas de promessas. Uma diz que existe 8.000 promessas, uma diz que existe 32.000 promessas. Eu não sei se 8, eu não sei se 32, eu não sei se mais do que isso. Uma coisa eu sei, existem infinitas promessas para mim e para você. E o que a gente precisa é saber dessas promessas. E outra coisa, estar no lugar certo para receber essas promessas. A gente não precisa ficar correndo atrás delas. Nós não temos que buscar em outras coisas essas promessas. Nós precisamos buscar naquele que fez a promessa, todas essas promessas para que elas se cumpram na nossa vida. Vocês entenderam, igreja?